Olá, eu sou o pastor Sandro e hoje eu quero convidar a você para meditar acerca de uma palavra que tem como o título da mensagem: Olhe para dentro. Sim, olhe para dentro de você mesmo. Procure fazer agora, nesse momento, uma grande meditação, uma profunda meditação acerca da sua vida, do seu eu, de como você está vivendo. Hoje eu me peguei pensando sobre o tempo em que vivemos e em tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Quando nós olhamos para a palavra, vem um pensamento que não quer sair da nossa cabeça, é que se realmente estamos mesmo próximos do final dos tempos. Será possível prever ou sentir que se aproxima realmente a volta de Jesus? E eu lembro que Jesus, ao conversar com os discípulos, ele pergunta como eles faziam para identificar se iria chover. E então, essa passagem que está ali em Lucas, no capítulo 12, faz com que a gente faça essa pergunta: se sabeis interpretar os sinais do tempo. E nessa passagem, Jesus diz ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E faz mesmo. Jesus então diz para eles: hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu, então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? E então a pergunta é: será que nós estamos verdadeiramente sabendo interpretar com a sabedoria do céu qual é o tempo em que nós estamos vivendo? E se nós estamos vivendo o tempo realmente da volta de Jesus, como nós estamos manifestando o Cristo que há em nós? A Bíblia tem uma passagem que fala sobre a manifestação dos filhos. Ela diz: o mundo anseia pela manifestação dos filhos. Vamos aqui meditar sobre uma passagem muito conhecida por todos, que está lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 24, que diz assim: mas não sereis vós assim. Esse assim se refere a tudo o que está escrito antes desse versículo. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, disse Jesus, eu estou entre vós como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como o meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, ou seja, para vos peneirar como trigo, para vos provar. Mas eu roguei a ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, conforta os teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas então Jesus disse: eu digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: quando eu vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam:
nada. Disse, pois, então, agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda sua capa e compre-a. Porquanto eu vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram então, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele, olhando para eles, disse, basta. E saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles, acerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo assim, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. O que eu pretendo passar aqui para você com essa passagem, que tem uma profundidade incrível e que nela estão inseridas várias mensagens. Mas uma delas que me chama a atenção é que Jesus lembra os seus discípulos que quando ele os encarregou da missão de ir pregar o evangelho, de curar os enfermos, de expulsar demônios, ele pergunta, vos faltou alguma coisa quando eu os enviei? O que eu pretendo passar aqui é que nós temos uma missão aqui nessa terra. Assim como Jesus também cumpriu a sua missão e ele disse tudo aquilo que está escrito sobre mim, ao meu respeito, a respeito da minha missão, será cumprido. Muitas vezes nós andamos ao lado de Jesus e, sem querer, o negamos, assim como Pedro, que ainda não havia se convertido. Na verdade, Pedro andava ao lado de Jesus, mas ele ainda tinha coisas dentro dele que não tinham sido transformadas totalmente. E nós devemos tomar cuidado para não acharmos que estamos caminhando no Evangelho, que nos tornamos cristãos e acharmos que já estamos verdadeiramente convertidos, prontos para enfrentar toda e qualquer situação. E Pedro é um grande exemplo disso. Então, como eu havia falado, o que eu pretendo passar aqui para você é que nós temos uma missão aqui nesta terra. Quando aceitamos a Cristo, deveríamos nos tornar filhos de Deus. Mas muitos têm dormido e não têm entendido o momento. E assim como Jesus achou por 2 vezes os seus amados discípulos dormindo, muitos de nós ainda dormem acerca de saber como viver verdadeiramente como filhos de Deus. Rapidamente você pode se identificar, fazendo uma análise do comportamento seu, de como você está vivendo esse Cristo, o qual você proclama com fé. Eu pergunto, você está orando e vigiando? Você está servindo mais do que sendo servido? Como você tem manifestado o Cristo que está em você? Pedro manifesta no momento em que Jesus foi preso o seu lado humano. E ele puxa da espada e ele ataca um soldado romano. Naquele momento, Pedro não entrou nas regiões celestiais. Naquele momento, Pedro, ele usou da sua humanidade, talvez do seu ímpeto humano, de uma coragem humana, de uma força humana, tentando, claro, defender ali Jesus, mas a sua atitude não foi uma manifestação de filho, pois quem se manifestou como filho foi Jesus, que naquele momento restabelece o soldado, pede a Pedro que coloque a sua espada na bainha e segue cumprindo a sua missão em obediência àquilo que estava escrito sobre ele. Quando eu
me faço essas perguntas e faço essa reflexão, eu vejo que ainda é necessário sofrer mais transformações no meu interior. E Pedro andava com Jesus e mesmo assim ele ainda precisava se converter. E Jesus disse para ele: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Que nessa mensagem nós possamos fazer uma reflexão e que você possa olhar para dentro de você e que você se perceba acerca dessa questão, como você está lutando com espadas ou em oração. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra as hostes celestiais e os principados nas regiões celestiais. Temos lutas dentro de nós, da nossa mente, nós temos lutas externas que surgem ao longo de um dia, temos afrontas planejadas pelo inimigo que usa de pessoas para oprimir e para criar confusão, circunstâncias difíceis, projetos que precisam ser abandonados, sonhos desfeitos. Como é que nós estamos lidando com tudo isso? Eu digo que Cristo se manifestou como filho, quando ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Como filho, ele se dirigiu ao Pai e lhe expôs todo o seu interior. Naquele momento, mesmo o Senhor conhecendo o íntimo de Jesus, Jesus coloca para ele em palavras. No ápice do seu sofrimento, ele declara: Pai, se ainda houver uma possibilidade, Senhor, que eu não precise passar por isso, mas que seja feito antes, Pai, a tua vontade. Talvez você está passando por problemas, por dificuldades, como eu também passei e passo, e eu sei que é difícil muitas vezes. Cargas opressivas, pesos que não sabemos muitas vezes explicar de onde vem, parece que querem fazer com que nós venhamos verdadeiramente a nos inclinarmos até o chão. Parece que não vamos conseguir passar, mas quando eu olho para Jesus dizendo: Pai, mesmo que eu tenha que passar todas essas tribulações, Pai, mesmo que eu tenha que sofrer ao extremo, mas cumpra-se em mim, Pai, a tua vontade. Ele, na realidade, se colocou ali naquele momento como alguém que se esvazia totalmente do seu eu, do seu interior. E ele agora dá espaço para algo maior que ele, a vontade de Deus. A vontade de Deus seria cumprida porque ele foi obediente a tudo aquilo que estava escrito acerca dele. Tomando como exemplo o Filho de Deus, nós temos que entender que todo filho, antes de ser servido, ele serve. Que todo filho ora e declara ao Pai as suas vontades, os seus desejos, as suas fraquezas, que expõe ao Pai as suas necessidades. Que todo filho que ora procura intimidade com o Pai, porque certamente o Pai traz sobre a vida do filho a mansidão, a luz e a paz. A certeza de que existe uma paternidade, de que existe um Pai que cuida, que guarda e que protege, mas que antes de tudo cumpre tudo aquilo que fala. Portanto, eu quero pedir a você nesse momento que você olhe para a figura de Cristo como um filho verdadeiramente
que não temeu em cumprir tudo aquilo que estava escrito sobre ele, para que nós hoje pudéssemos também, assim como ele fez, nós fazermos a vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero dizer para você que Deus tem alegria quando olha para um filho, que faz com que a obediência seja mais forte e fale mais alto do que todo e qualquer sofrimento. Que o nível de entrega é tão grande que ele se esvazia da sua própria vontade, do seu próprio desejo, dos seus próprios sonhos e dos seus próprios projetos para fazer a vontade de alguém que verdadeiramente é o Deus, aquele que criou todo o universo e que fez tudo pelo poder da sua palavra, aquele que não poderia deixar de cumprir o que está escrito. Então, eu desejo a você que a paz de Cristo, a paz de Filho de Deus esteja na tua vida e que você sempre manifeste-se ao mundo como filho de Deus e que você esteja verdadeiramente disposto ou disposta a servir o reino de Deus e que o reino de Deus na terra seja manifestado por você como filho de Deus. Vamos orar? Pai, nesse momento eu te peço, Senhor, como filho, me dá, Pai, forças para viver aqui nessa terra como um servo do reino. Que eu jamais seja alguém que queira a posição mais do que a missão. Que eu trabalhe com a palavra no meu coração. Que eu faça o bem, Senhor, mesmo recebendo o mal. E que eu seja capaz de construir tesouros no céu. Que as minhas orações sejam em depósito para que, quando chegar os momentos difíceis ou algo humanamente inatingível, eu possa recorrer a Ti, meu Pai. Guia-me, Pai, por onde eu andar e faça com que eu seja sempre firme na minha fé, mesmo quando ventos contrários queiram me derrubar, Pai. Que as Tuas mãos me sustentem e que eu possa ter uma fé no mínimo do tamanho de um grão, para que eu possa estar vencendo tudo o que quiser me vencer e que quando eu estiver em guerras no meu interior ou no conflito, com tribulações, que eu não vá sozinho, mas que eu vá em nome do Senhor dos Exércitos. Enfim, Pai, eu peço as Tuas bênçãos de saúde, alegria e paz. Quero Te agradecer por tudo quanto Tens me acrescentado dia a dia, de ter me livrado de tantas coisas ruins do mundo, mesmo quando eu não merecendo, muitas vezes, mas Tens sempre tido misericórdia e me sustentado em todas as minhas fraquezas. Obrigado por tudo, meu Pai. Amém.